Olá pessoal, tudo bem? Vamos dar continuidade aqui ao nosso curso de Cálculo 2 e hoje nós vamos iniciar a parte de limites de uma função, né, de duas variáveis ou mais. Tá? Como eu falei isso para vocês em aulas anteriores, né, a gente vai revisitar todo aquele conteúdo que a gente viu lá no Cálculo 1, tá bom? Então, só relembrando aqui para vocês como é que era lá no Cálculo 1, né? Então, eu tinha aqui um gráfico de uma função e eu tinha um ponto A do domínio, né? E eu queria saber o que é que acontecia quando eu queria saber o limite de f de x quando x tendia a A. O que é que significava isso, né? Bem, primeiro, que esse ponto A, né, ele poderia estar no domínio da nossa função ou não, né? Ele poderia fazer parte ou não. E para a gente saber o valor do limite, o que a gente fazia era se aproximar desse ponto A com valores menores do que ele, né? E aí a gente olhava o que é que acontecia no gráfico e se aproximava com valores maiores do que o A, né? E também observava o que acontecia com o gráfico. Então, se esses dois valores, quando eu analisasse, eles convergissem para o mesmo ponto, nesse caso aqui está coincidindo com o f de A, né? Ele está no domínio, é uma função contínua. Então, o limite dessa função era o f de A, né? Ou seja, e aí se eu quisesse saber que o limite não existe, bastava verificar que em uma dessas condições aqui, né, olhando pela direita ou pela esquerda, esse limite ou não existia, ou então esses limites não coincidiam, né? Que era, por exemplo, se eu tivesse o seguinte, digamos que eu tivesse uma função que fazia isso, digamos aqui seja 3, e aí ela fazia assim, 2 aqui, tá? Então, aqui no x igual a 2. Então a gente observa, ó, que quando a gente se aproximava, nesse caso, né, da função com valores maiores do que 2, a função estava se aproximando do valor 2. Isso queria dizer que o limite de f de x, quando x tendia a 2 com valores maiores que 2, isso aqui era 2. Já quando eu me aproximava do 2 pela esquerda, a nossa função estava se aproximando do 3, né, o limite. Quando x tende a 2, agora com valores menores do que 2 dessa função, o nosso limite era 3. Né? E aí, como os limites laterais eram distintos, então a gente tinha que não existia, esse símbolo quer dizer não existe, o limite de f de x quando x tende a 2. Tá? Então, só para a gente dar uma lembrada rápida, nesse conteúdo que a gente viu no Cálculo 1, tá? A ideia é bem semelhante agora para funções de mais de uma variável, tá bom? Então, para funções de duas ou mais variáveis, né, agora a gente tem o seguinte contexto, né? Agora tem um domínio no R2, tá? E a gente considera uma função definida desse domínio caindo na reta, tá? Ou seja, eu vou colocar o plano XY aqui, onde vai estar nosso domínio, tá? E aí eu quero agora saber, vou pegar um ponto, né, de coordenadas x0 e y0, e aí eu quero saber o que é que acontece. Nossa função ela vai na reta, né? Eu quero saber o que é que acontece quando eu me aproximo de x0 e y0, tá? Novamente, ó, eu tenho que ter pontos do domínio que se aproximem do x0 e do y0. O x0 e y0 não necessariamente precisam estar no domínio para a gente poder calcular o limite, tá? Mas a gente precisa que esse ponto seja um ponto de acumulação. Professor, o que é um ponto de acumulação mesmo? Bem, se você não lembra, ó, clica aqui no link que você está vendo aqui embaixo que você vai ser direcionado lá para a aula em que você pode revisar
nessas noções topológicas e o que é um ponto de acumulação melhor. Mas enfim, quer dizer que eu vou conseguir traçar uma bola aqui, de modo que ela contenha pontos do nosso domínio, tá? Além do x0, y0. Isso quer dizer esse ponto x0, y0 ser um ponto de acumulação desse conjunto D, que é o domínio da função f. Tá bom? Então, pessoal, o que é que eu vou fazer aqui? A mesma coisa, tá? Só que qual é uma diferença bem sensível? Lá na reta a gente só tinha duas opções de se aproximar do ponto, pela esquerda ou pela direita. Aqui não, ó. Aqui como eu tenho uma bola agora centrada no x0, y0, né? Eu posso me aproximar por qualquer caminho. E isso vai nos dar uma diferença agora, por exemplo, quando a gente quer provar que o limite existe. Porque lá no cálculo 1 a gente mostrava que se o limite pela direita existisse e o limite pela esquerda existisse e coincidissem, então o limite existia na função. Como aqui existem infinitas possibilidades, não fica mais viável a gente usar isso. Então o que a gente vai poder fazer é apenas usar isso para mostrar que um limite não existe. Tá? Ô Adriano, tá me ouvindo? Eu não entendi o que ele falou. Pode ser que não esteja muito claro para você esse início que eu estou falando, mas fica calmo que no decorrer da nossa aula de hoje vai ficar bem claro para você que isso aqui é apenas uma continuidade do que vocês já viram lá no cálculo 1, tá bom? Então eu vou escrever aqui para vocês o que é a definição de uma função do limite, tá? O que quer dizer limite de f de xy quando xy tende a x0, y0 ser igual a f, tá? O que quer dizer isso? Quer dizer o seguinte, ó, que dado um epsilon positivo, existe um delta, tal que se a norma do ponto xy tiver na delta vizinhança do x0, y0, então o f de xy vai estar perto do L. O f de xy menos L é menor que epsilon. Tá? Geometricamente, ó, se a gente voltar aqui, é o seguinte, ó, pega essa bolinha aqui de raio delta. Isso quer dizer que todos os pontos que eu considerar aqui dentro, eles vão estar dentro dessa L mais epsilon, L menos epsilon. Eles vão, todo mundo que eu pegar aqui, ó, ele vai estar caindo dentro desse intervalozinho aqui da reta. É isso que essa definição está falando para a gente, tá? Ou seja, sempre que eu estiver próximo do ponto x0 e y0, a minha função vai estar próximo do valor L, que é o limite que a gente está colocando para a função f. Tá? Então essa é a definição rigorosa, né, do que ser o limite de uma função, e essa é a interpretação geométrica dessa definição. Tá ok? Então só mais um parênteses aqui, né, que aqui, ó, nesse primeiro ponto, ó, a gente tem a norma, né, porque aqui eu estou com vetores no R2. Então essa aqui é a norma. Já aqui são números reais, né? F é uma função que cai na reta. Então esse aqui é o módulo mesmo, tá bom? Então, vamos fazer agora alguns exemplos de como calcular o limite e vocês vão ver que é só uma generalização do que vocês aprenderam lá no cálculo 1. Então, pessoal, antes da gente iniciar aqui a resolver esses exemplos, né, só salientando para vocês também o seguinte: as mesmas propriedades que vocês têm para limites de função de uma variável, vocês também vão ter para limites de funções de duas ou mais variáveis, ou seja, o limite da soma é a soma dos limites, tá? Desde que eles existam. O limite do produto dos limites, limite do quociente
quociente dos limites, tá? Se você tiver uma composição com uma função de uma variável, o limite também ele entra dentro da função, assim como acontecia, né, para a função de uma variável, tá ok? Então todas essas propriedades a gente vai poder aplicar nesses casos aqui. Bem, eu iniciei aqui com um exemplo mais simples em que a gente está calculando o limite de um polinômio, tá? Então a gente quer o limite dessa função quando x, y tende ao ponto 2 menos 1. Ou seja, né, isso aqui quer dizer que o x está tendendo ao 2 e o y está tendendo ao menos 1. Tá? E assim como lá no cálculo 1, se não existir nenhuma restrição em a gente simplesmente substituir os valores, é dessa maneira que a gente vai fazer o cálculo. Tá? E aqui é justamente essa situação, né? Não tenho nenhuma restrição. Então, onde tem x eu vou substituir por 2 e onde tem y eu vou colocar menos 1. Então, aqui vai ficar ó, 2 ao cubo vezes menos 1 menos 2 vezes 2 vezes menos 1 mais 4. Observe que é um erro muito comum. Depois que eu já substituí os valores de x e y, eu não preciso carregar mais essa simbologia do limite, porque eu já fiz a aplicação, eu já estou substituindo, tá ok? Então sempre que você já estiver fazendo a substituição, não se faz mais necessário carregar o símbolo do limite. Então agora, só a gente efetuar aqui o algebrismo, né? 2 ao cubo vai dar 8, 8 vezes menos 1, menos 8, menos por mais, menos, menos por menos, mais. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 1, 4. Mais 4. Então, aqui a gente tem menos 8 mais 4 vai dar menos 4. Mais 4, isso aqui vai dar igual a 0. Então, como vocês observam, se não existe nenhuma restrição, basta a gente substituir, tá? Ó, esse outro caso é bem semelhante. Ó, se eu substituir, né, ó, eu vou substituir x por 0, y por 2. Tá? Então vamos ver o que é que acontece. Então aqui vai ficar ó, raiz de 0 mais 2, que é igual a raiz de 2. Não encontrei nenhuma restrição com o resultado obtido. Né? E aí sempre que isso acontece, quer dizer que a gente pode simplesmente substituir e obter o resultado do limite, tá ok? Então, pessoal, mais um exemplo aqui para vocês, ó, o limite, quando x e y tende a menos 1, 1, x3, y mais 4, sobre x mais y menos 2. Aqui, tem que tomar o cuidado se o denominador ele se anula, tá ok? Se ele não se anular, novamente a gente só faz a substituição. Então observe que x vai tender a menos 1 e y tendendo a 1. Então se eu fizer a substituição no denominador, aqui vai ficar menos 1 mais 1, que vão se anular. Então o denominador vai ficar menos 2, que é diferente de 0. Então eu não tenho nenhuma restrição. Então novamente basta a gente substituir os valores de x e y. Tá? Então esse aqui vai ficar ó, menos 1 ao cubo vezes 1 mais 4 sobre menos 1 mais 1 menos 2. Número negativo, potência ímpar, continua dando negativo. Então vai ficar menos 1 vezes 1 dá menos 1 mais 4 sobre. Aqui eu tenho menos 1 mais 1, que dá 0. Então vai sobrar só menos 2. Então menos 1 mais 4, 3. Mais por menos vai dar menos. Então vai ficar menos 3 sobre 2. Tá? Então esse é o primeiro tipo de limite que a gente vai trabalhar. Aquele que a gente não tem nenhum problema em simplesmente fazer a substituição. Tá? Eu vou apresentar agora para vocês dois exemplos em que os limites não existem. E aí a gente vai ver, como consequência da definição,
que agora a gente vai procurar caminhos para mostrar que os limites são diferentes, tá? Por quê? Porque a gente sabe que se o limite da função existe, pela definição, então ele tem que existir em qualquer caminho que a gente considerar. Então, pessoal, esse próximo exemplo aqui é um caso em que o limite não vai existir, tá? E aí lembra quando eu fiz aqui a definição para vocês, né? Eu achava o seguinte, né? Eu tinha aqui, ó, vamos só relembrar aqui rapidamente. Eu tinha aqui o domínio, estava aqui o ponto x0, y0, e aí eu tinha uma bola aqui de raio delta, né? Então, o que tinha que acontecer é que, independente do caminho que eu me aproximasse desse ponto x0 e y0, a função deveria convergir para o valor do limite, tá bom? Então, se eu conseguir mostrar que, ao menos em dois caminhos, esses limites vão ser diferentes, isso implica para a gente que o limite da função não existe nesse ponto, tá ok? Então, ó, como é que a gente vai fazer? Tá, primeira coisa é o seguinte, observa que se eu substituir, né, aqui x tendendo a 0 sobre a 0, 0, a gente vai ter uma indeterminação, né? Já que no numerador eu vou ficar com 0 e no denominador também vou ficar com 0. Então eu vou obter uma indeterminação do tipo 0 sobre 0. Tá? Isso quer dizer sempre que o limite não existe, professor, quando eu acho esse tipo de indeterminação? Não necessariamente, tá ok? Mas nesse caso aqui, a gente vai mostrar que o limite não existe, encontrando dois caminhos distintos e mostrando que nesses caminhos distintos vai dar valores diferentes, tá? Então, primeiro caso que eu vou considerar é o seguinte, ó. Como eu estou querendo olhar aqui na origem, então, nosso ponto, né, que em consideração é a origem. Então, agora eu vou considerar o seguinte, eu vou considerar o seguinte caminho. Eu vou considerar o caminho y igual a 0, tá? E vou fazer x tender a 0. Professor, que caminho é esse? Ó, onde é que y é igual a 0? É nessa reta, né? Então, quer dizer que eu estou considerando dois caminhos. Ou eu estou vindo assim, ó, ou eu estou vindo assim. Tá? Se você quiser ainda ser mais detalhista, você pode dizer que está se aproximando com valores positivos. Então, você estaria se aproximando aqui em cima dessa reta da origem, tá bom? É esse o caminho que eu estou escolhendo e através desse caminho eu vou calcular o limite. Então, eu não estou colocando y igual a 0, então eu vou ficar, ó, limite y igual a 0 e x tendendo a 0 da minha função. Então, vai ficar, ó, 2 vezes x, y é 0, então vezes 0, sobre x quadrado mais 0 ao quadrado. Tá? Porque y já é igual a 0, já estou analisando nesse caminho. Bem, como aqui eu tenho 0, ó, então no numerador, limite, vou repetir, ó, x tendendo a 0, eu ainda não calculei o limite, eu estou só efetuando essa operação de cima. Como tenho 0 vezes esses números, o numerador vai dar 0, e no denominador vai ficar x quadrado mais 0, que é x quadrado. Tá ok? 0 sobre qualquer número. Veja, eu ainda não calculei o limite, então esse x aqui, ele não é 0 necessariamente. Eu estou me aproximando dele com valores diferentes de 0. Né? Então 0 sobre esse número vai dar 0. Ou seja, nesse caminho aqui que a gente escolheu, ó, que é em cima dessa reta, da reta do x, o valor do limite deu 0. Tá bom? Agora observe o seguinte, eu vou agora me aproximar desse valor por um outro caminho. Tá? Eu vou me aproximar agora por essa reta aqui, ó. Essa reta é a reta y igual a x. Tá? O que é fundamental aqui é que o caminho ele tem que passar pelo ponto que a gente está calculando o limite. Tá?
Então a reta y igual a x ela passa pelo ponto 0, 0. Tá? Então esse já é um pré-requisito na hora de escolher qual é a curva que eu vou considerar. Tá? Então y igual a x ela passa no 0, 0. E aí eu vou fazer o mesmo procedimento. Tá? Ó, agora eu vou fazer o limite quando y é igual a x e x tende a 0. Então, o que eu vou fazer? Eu vou chegar aqui na minha função, onde tem y, eu vou substituir por x. Ó. Então, vai ficar 2 vezes x sobre x ao quadrado mais x ao quadrado. Ok? Faça aqui a operação, antes de calcular o limite. Eu vou ficar com y igual a x tendendo a 0, de 2 vezes x ao quadrado mais x ao quadrado também vai dar 2 vezes x ao quadrado. Daí a gente simplifica, ó, x ao quadrado sobre x ao quadrado, e na verdade o que a gente fica aqui é com o limite de y igual a x tendendo a 0, de 1. O limite de uma constante é a própria constante, então isso aqui dá igual a 1. Tá? Então, ó, como eu analisei caminhos diferentes e eu encontrei valores diferentes, isso quer dizer que o limite depende do caminho. E aí, se o limite depende do caminho, então não existe o limite naquele ponto. Tá? Então, como o limite depende do caminho escolhido, não existe o limite quando xy tende a 0, 0, dessa função aí, 2xy sobre x2 mais y2. Tá ok, pessoal? Então vamos continuar, vou fazer um outro exemplo para vocês verem como funciona. Então, para a gente finalizar a aula de hoje, vamos analisar esse exemplo aqui, né? E já adianto para vocês que esse limite também não vai existir, mas aí a gente vai ver que os caminhos que a gente considerou no exemplo passado, eles não vão servir para aqui, tá? Então, novamente, né, aqui entra o que eu sempre venho falando para vocês. É uma questão de exercitar. E à medida que a gente vai exercitando, a gente vai começando a encontrar padrões e vendo como é que a gente resolve aqueles problemas, tá ok? Então, veja bem, se eu tentar substituir, né, o 0, 0, a gente vê que dá uma indeterminação, né? Já que no numerador eu vou ficar 0 vezes 0, e aqui eu vou ficar com 0 mais 0. Então, eu ficaria com a indeterminação do tipo 0 sobre 0. Né? Então, novamente, isso não quer dizer nada, né? Não quer dizer que o limite não existe. Sempre. Tá? Mas nesse caso aqui também não vai existir. Então, bem, a gente já aprendeu no caso passado, né, dois caminhos, que foi, na verdade, um caminho que foi uma reta passando pela origem, né, e aí a gente só mudou a reta, né? Então, vou considerar aqui, pegar aqui de novo o plano XY, só para auxiliar no nosso entendimento. Então, a gente pegou, né, esse caminho aqui, que foi y igual a 0 e x tendendo a 0 com valores positivos, né? Ou seja, eu estava me aproximando do 0, 0 por essa retinha aqui. Tá? Então, vamos ver o que é que acontece. Né? Então, nesse primeiro caso, eu vou fazer o limite quando y é igual a 0, x tende a 0. Então, ó, y é 0. Então, eu vou chegar aqui e vai ficar ó, x vezes 0 ao quadrado sobre x² mais 0 a 4.
Então, antes de calcular o limite, eu efetuo essa operação que está aqui. Então, limite y igual a zero, x tendendo a zero. Então, 0 vezes x vai ficar 0 sobre, e aqui 0 mais x quadrado, x quadrado. Antes de calcular o limite, novamente eu tenho 0 sobre x quadrado, que é 0. Então, e o limite da constante é a própria constante. Então, nesse caminho aqui é 0. Tá? Da outra vez eu peguei a reta que era a bissetriz. Agora eu vou pegar qualquer reta passando pela origem, ou seja, y igual a mx. Quando eu coloco esse m aqui, né, que é o coeficiente angular da reta, eu estou girando essa reta aqui considerando qualquer reta que passe pela origem. Então, o que será que acontece quando eu faço isso? Vamos ver. Então, eu vou pegar aqui limite y igual a mx e x tendendo a zero. Tá? Novamente, ó, eu venho para cá e vou substituir onde tem y por mx. Então, vai ficar ó, x mx ao quadrado sobre x quadrado mais mx a quarta. Tá? Então, vamos efetuar aqui as operações, né? O que eu vou ficar aqui? Eu vou ficar com mx ao cubo, né, no numerador. Repetir aqui o limite. Ainda não estou calculando o limite. Estou só efetuando as operações. Então, aqui vai ficar mx ao cubo. Perdão, m ao quadrado. X ao cubo, né? Porque quando eu tenho um produto elevado à potência, ambos ficam elevados a essa potência. Sobre. Aqui vai ficar x quadrado, beleza. E aqui vai ficar o quê? Vai ficar m à quarta, x à quarta. Tá ok? Bem, observe que isso aqui é o limite de uma função de uma variável. Então, a gente vai efetuar assim como a gente fazia lá no cálculo 1. Então, a ideia aqui que a gente vai fazer é o quê? Colocar o x quadrado em evidência no denominador, né? Então, eu vou ficar limite quando y é igual a mx, x tendendo a zero, vai ficar m quadrado x ao cubo sobre x ao quadrado, e aqui vai ficar 1 mais m à quarta x ao quadrado. Bem, a gente simplifica aqui, ó. Aqui vai sobrar 1 ainda, 1x, né? Ou seja, eu vou ficar com limite y igual a mx, x tendendo a zero, de mx sobre 1 mais m4 x ao quadrado. Só que observe que agora a indeterminação foi embora, né? Porque quando eu substituir x por 0, vai dar 0 no numerador, no denominador vai dar 1. Então eu posso substituir, ou seja, isso aqui vai ficar 0 sobre 1, que é igual a 0. Então veja que coincidiu, ó, com o valor que a gente já tinha encontrado anteriormente. Professor, eu posso afirmar a partir daí que o limite existe? Não, a gente não pode afirmar, porque a gente apenas analisou por uma quantidade, aqui no caso até infinita, mas não todos os casos, né? Então, como eu não analisei todos os casos, e isso é inviável da gente se fazer manualmente, então isso não implica que o limite existe, tá ok? Beleza, então eu vou apresentar para vocês um outro caminho aqui que a gente pode testar também. Eu vou agora, ó, considerar y igual a raiz de x, tá? Professor, que caminho é esse? Ó,
Isso aqui eu estou analisando, ó, pela parábola. Eu estou analisando aqui agora. Eu estou me aproximando. Eu estou me aproximando agora do ponto 0, 0 através desse caminho, que é y igual a raiz de x. Tá bom? Novamente, né? O pré-requisito para a escolha da curva é que ela passe pelo ponto que eu quero calcular o limite. Tá bom? Então vamos ver o que é que acontece com essa curva aqui. Então, ó, limite y igual a raiz de x e x tendendo a 0. Então eu vou lá na minha função e vou substituir y por raiz de x, tá? Então vai ficar, ó, x vezes raiz de x ao quadrado sobre x ao quadrado mais raiz de x à quarta, tá? Então, efetuando aqui as operações, a gente vai ficar, bem, raiz de x elevado ao quadrado vai dar só x. X vezes x, x ao quadrado. Aqui vai ficar, ó, raiz de x elevado à quarta. Então vai cancelar, né, por exemplo, aqui o 2 vai cancelar com 2 e ainda vai sobrar 2. Então vai sobrar x ao quadrado. E aí eu vou ficar com x ao quadrado mais x ao quadrado, tá? Só um parênteses, né? Isso aqui vai me resultar x ao quadrado. Então eu vou ficar com x ao quadrado mais x ao quadrado, que é 2 vezes x ao quadrado. Bem, eu posso simplificar aqui. E aí eu vou ficar com limite y igual a raiz de x, x tendendo a 0, de 1 meio. Mas aqui é o limite da constante, da própria constante, ou seja, isso aqui é 1 meio. Então observe que agora nesse novo caminho, ó, ele deu diferente dos anteriores. Então eu encontrei pelo menos 2 caminhos em que os limites dão distintos. E aí a gente conclui que o limite não pode existir nesse ponto, tá? Como encontramos ao menos 2 caminhos em que os limites diferem, concluímos que não existe o limite quando x, y tende a 0, 0 de x, y ao quadrado sobre x2 mais y ao quadrado. Tá ok, pessoal? Então, é isso aí. Só praticar, ver os exemplos que a gente vai, né, colocando no nosso banco de dados, associações e quais os caminhos são ideais para mostrar que certos limites não existem. Nas próximas aulas a gente também vai ver alguns teoremas que vão nos ajudar a calcular o limite também, a provar que um limite existe. Então, se você gostou dessa aula, né, dá um like aí, comenta aí alguma coisa caso você não tenha entendido, que eu queira explicar melhor, ou então fala lá pelo nosso grupo do WhatsApp ou qualquer plataforma que a gente tenha disponível para se comunicar, tá bom? Então, um forte abraço a vocês, fiquem com Deus e até a próxima.